Olá, comunidade da TV 247. Olá, comunidade do Casa das Manas. Eu sou a Andréa Truz e hoje estou aqui acompanhadíssima da doutora Thalita Camargo da Fonseca. E nós vamos, infelizmente, falar... Acho que o importante nesse caso é fazer uma manifestação com relação à memória, né, doutora Thalita, por conta dos 60 anos da ditadura militar. Então, nós vamos falar de ditadura militar e direitos humanos, até porque nós estamos comemorando, nesse março de 2024, os 60 anos da ditadura militar. Comemorando não, mas trazendo à memória, pelo menos, as pessoas que sofreram todo tipo de violência por parte do Estado. Eu acho que esse é o grande ponto. E Thalita, não tem como a gente não fazer uma relação entre passado e presente, como a violência de Estado continua atingindo a vida das mulheres, como ela continua atingindo o cotidiano das mulheres, seja aqui no Brasil, seja, né, no mundo inteiro. A gente tem 2 casos, inclusive. É triste, porque todo dia tem caso, e se eu te chamasse aqui todo dia a gente falaria de um caso. Mas o que chamou a atenção mesmo foi esse caso na Espanha, né, a forma como, de alguma maneira, a justiça é feita, mas a justiça também ela tem uma relação direta com a perspectiva monetária. Aquilo me deixou incomodada no caso do Daniel Alves. E, por outro lado, o outro caso, que é o Rabinho, que aí o STJ acabou, né, entendendo que a manifestação da Itália e a pena dele poderia vir a ser cumprida aqui no Brasil. Mas a gente tem outros casos. A gente tem um deputado que também, recentemente, atacou a ex-namorada. Nesse final de semana, em Fortaleza, teve um cidadão de bem, de família, religioso, né, heterotop, né, como dizem, Thalita, que passou, né, fez uma violência também, porque mexeu nas partes íntimas de uma mulher, no elevador. O corpo da mulher, né, Thalita, é sempre o corpo da mulher o alvo. E quando a gente vai falar da ditadura militar, esse corpo foi o alvo da extrema violência. Seja bem-vinda, como vai? Olá, André. Fico feliz pelo convite de poder estar na Casa das Manas novamente e a todos que nos assistem. Meus agradecimentos, porque é um tema bem espinhoso, delicado, porém é um tema que não pode ser esquecido. Bom, nós vamos começar pelos casos mais recentes, como você colocou, que as leis, nós temos que lembrar muito isso, né? Os espaços onde as leis são feitas na maioria deles por homens. E isso faz com que também existam leis que, para nós mulheres, nós entendemos sim que são leis injustas, e que essa questão financeira ser tratada como um motivo, por exemplo, de fiança, no caso do Daniel Alves, sim como se fosse um desrespeito à nossa dignidade como mulher, como se isso estivesse à venda, né? Porém, ele ainda não pagou, né? Me parece que ele fez um pedido para um pai de um outro jogador que se recusou até o momento a ofertar o valor para ele pagar. Então, eu não sei se isso vai acabar acontecendo. De todo modo, também temos a questão de justiça do cumprimento de pena do Robinho no nosso país, que isso também é uma vitória. Afinal de contas, o Brasil ele não pode se demonstrar impune por crimes cometidos por brasileiros no exterior. Então, que ele viesse a cumprir a pena aqui já era algo que, pelo menos, a comunidade jurídica já esperava. Bom, em relação à ditadura militar e o corpo da mulher, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer uma introdução que é a dificuldade, até hoje, de entender como foi feita a justiça de transição, né? A triste realidade das autoridades da época fazerem realmente a transição da ditadura para a democracia, e com esse ar de como se fosse feito realmente algo retirando um governo autoritário, ilegítimo, e passando para uma democracia consolidada, sendo que quem fez esse pacto, né, foram homens brancos que sempre estiveram no poder e ainda estão, e não foi um pacto feito pelas famílias, mães e filhos daqueles que desapareceram e que foram encontrados.
é algo que me chama muita atenção, inclusive, por quê? Porque o Brasil ele já tem precedentes, né, desde 2011, dizendo que, apesar do STF ter entendido a lei da anistia como constitucional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, depois a Corte Americana, entendeu que a lei em si não poderia obstar que houvesse investigações e punições àqueles que cometeram crimes contra a humanidade. E isso é uma coisa, para quem atua na área de direitos humanos, bem óbvia. Porém, para quem não atua, e essa é uma grande preocupação que eu tenho, não. Porque muitas vezes o próprio Ministério Público Federal ofertou algumas provas para que a Justiça Comum fizesse os processos criminais devidos, e naquele momento a Justiça Comum entendeu que estavam prescritos ou que a lei de anistia seria aplicada, o que por si só já demonstra como a legislação internacional ela é desrespeitada ou não entendida profundamente pelos agentes e operadores do direito no Brasil. Isso também traz uma grande dificuldade em relação ao que aconteceu na ditadura militar, né? O que aconteceu foi um crime contra a humanidade, o que é imprescritível, o que é punível no Tribunal Penal Internacional e também no país, caso ele faça a investigação proba e tenha, assim, as suas punições. Bom, para além disso, você fez a colocação muito bem em relação aos primeiros corpos a serem violados, serem os das mulheres, né? Eu até conversei o ano passado com a professora Silvia Steiner, que foi a primeira juíza do Tribunal Penal Internacional Brasileira, e nós falávamos que o primeiro crime de guerra é o crime de estupro. E o que aconteceu na ditadura militar em relação às mulheres tem várias camadas. A primeira camada de um machismo intrínseco aos seus próprios companheiros que estavam em luta contra a ditadura, porque as mulheres não estavam em postos de poder, elas sempre estavam em postos de determinada pichação, de determinada condução como motoristas, de determinada panfletagem, mas nunca em comandos de decisão realmente, de articulações sobre como lidar com a ditadura militar. E isso é algo muito sensível. Para além disso, no momento da prisão, André, existia, obviamente, os estereótipos. Então, o que nós víamos através da Comissão Nacional da Verdade, todas as declarações prestadas, é que os crimes sexuais, eles vinham em primeiro plano para essas mulheres, e os agentes da repressão, eles a viam como duplamente transgressoras. Elas eram transgressoras quanto ao regime e também eram transgressoras da moralidade, porque elas não estavam em casa, sendo esposas, mães e filhas. E isso fez com que a violência, assim, ela se perpetuasse de uma maneira muito mais contundente nos corpos femininos. Em relação às violências contra as mulheres da ditadura militar no Brasil, tem um caso que me choca muito, que eles apelidaram de tortura sexual científica, onde eles amarravam as mãos das mulheres para trás, e essa mesma amarra das mãos também em volta do pescoço, e colocavam um capuz. E colocando um capuz, eles começavam a fazer torturas sexuais, realmente. Mexer nos seios, na vagina. E enquanto eles faziam esse tipo de estupro, né, que nós entendemos hoje como estupro, essas mulheres não podiam se defender, porque caso elas se defendessem, como elas estavam com a corda no pescoço, com a mão para trás, elas eram automaticamente enforcadas. Então, esses são tipos de relatos que a gente tem que imaginar o grau de perversidade que o homem pode fazer, né, para com o seu igual. Ali não, porque ali o corpo feminino, o corpo masculino, na época da ditadura, nesse aspecto que nós estamos falando, era realmente uma deslegitimação de humanidade. Então, era só mais uma coisa que eles utilizavam
e não mais uma pessoa, porque a dignidade ali não existia. Mas o que choca também em relação à violência contra as mulheres, na época da ditadura, era em relação às mulheres grávidas. Porque em relação às mulheres grávidas, para além do estupro, tinham agressões direcionadas para a barriga. Tinham violações específicas com relatos, né, das vítimas que passaram pela Comissão Nacional da Verdade, falando que eles não queriam mais deixar que mais um comunista existisse no mundo. Então, assim, é de um grau de violência e de patamares de perversão que são inimagináveis para nós hoje. Mas, ao mesmo tempo, né, que tudo isso acontecia, ainda em ditadura no Brasil, no ano de 1975, a ONU teve a primeira Conferência da Mulher. Então, você vê que, por exemplo, como o cenário internacional ele estava avançando em relação aos direitos da mulher, porém, aqui no Brasil, nós tardamos muito a conseguir avanços, principalmente em relação à equidade de direitos e as formas com que a violência se dá. Pois é, Thalita, é importante que você traz, porque eu estava dando uma olhada realmente, a tortura, ela entra numa lógica de perversidade, porque ela tem o fator principal que é desmontar. Você falou isso, né? É desmontar a pessoa, é desumanizar a pessoa. Os casos de tortura, por exemplo, da Dodora, da Maria Auxiliadora, que foi, na verdade, ela acabou se matando no Chile, ela não aguentou esse... Foi assassinada porque ela já estava morta, né? O companheiro ainda fala muito sobre isso, os amigos falam muito sobre isso. São várias mortes. É a morte psicológica, é a morte do corpo, é a morte física, que é um outro crime. Mas, e na ditadura militar, é importante as pessoas compreenderem que o uso da tortura, ele era escondido, porque mesmo numa ditadura, esse uso de violência é criminosa. Por isso que elas eram e aconteciam dentro dos, vamos dizer assim, né, nos porões da ditadura. Mas, em determinado momento, aquilo escancara. Ou eu estou sendo equivocada, a tortura é uma arma mesmo de guerra, é uma arma de conflito, como você mesmo disse, e numa ditadura eles iam usar, e poucos se preocupavam, por ser uma ditadura, no uso da força. Porque o outro lado, porque essa relação da anistia, ela está ligada exatamente ao torturador, porque o torturado e o preso político, ele cumpriu uma pena. O preso político cumpriu pena. Não é? Muitos que foram presos cumpriram suas penas. Eles não foram anistiados, muitos cumpriram as penas. Quem morreu sofreu a violência do Estado, né, de uma maneira de extrema violência, porque não tinha nem sequer no seu óbito o que tinha acontecido. Ou era um acidente de carro, ou era sempre por conta de defesa, né? Então, eles sempre atacavam porque eles estavam sendo ali, eles eram os primeiros a atacar a polícia. Ela era legitimada ou ela vivia mesmo nos porões? E é contigo. Olha, André, não era somente nos porões, né? A questão da ditadura e a questão das formas de tortura, elas acontecem de várias maneiras. Uma pessoa ela pode ser torturada a partir do momento que ela estava fazendo uma panfletagem qualquer e alguém encapuza ela e coloca num carro e leva ela para algum lugar. Isso por si só já começa a ser uma tortura psicológica. Mesmo que, por exemplo, não chegava no DOPS e no DOPS, pegamos a pessoa errada, e aí soltava. Isso por si só já começa uma forma de tortura. E isso vai tendo a sua gradação. Em relação, a, claro, as escondidas, digamos, não eram tão as escondidas assim. Eu, no ano de 2019, eu recebi um caso que, inclusive, eu já levei à Comissão da Anistia e pretendo fazer uma reiteração, porque, infelizmente, não foi dado andamento ainda, que é um caso que ainda não foi investigado e que tem, sim, muitos indícios que precisam ser esclarecidos, que é o caso de sanatórios utilizados na época da ditadura militar. Sanatórios eram criados na época da ditadura militar para que pessoas que eram contraventoras, né, do regime fossem levadas
em primeiro momento, como se fosse por alguma insanidade ou para desarticular realmente o grupo político que estava contra a ditadura. Só que, em meio a essas pessoas, por exemplo, me chegaram vítimas que eram jovens, adolescentes na época, e que foram levadas a um sanatório, inclusive na cidade de São Paulo, na cidade de Santo André, Sanatório Palmares. E nesse Sanatório Palmares é interessante porque ele foi criado em 1968. E nesse sanatório foram levadas muitas pessoas. Hoje, no lugar de sanatório, é um supermercado. Nós fomos até lá, inclusive para conversar com o prefeito e o vice-prefeito de Santo André, que estão a toda disposição, a Comissão da Anistia e o Ministério Público Federal, para darem declarações, porque na época eles eram crianças na existência desse sanatório. E existia, sim, ali a movimentação de militares, e existia, sim, ali as pessoas ouviam, né, gritos de tortura, inclusive ocorrendo um suicídio em uma das janelas desse sanatório. Esse caso é um caso muito delicado para mim, porque é mais uma forma com que o Estado encontrou para encobrir os seus feitos e que ainda não foi, digamos assim, devidamente investigado, seja pela Comissão Nacional da Verdade, que eu espero que seja agora pela Comissão da Anistia. Por quê? Porque essas pessoas, elas merecem uma reparação. No caso das clientes que me chegam, elas foram torturadas e pelos relatos que elas fazem e por funcionários da época que acabaram encontrando elas depois de todo esse tempo e que gostariam também de prestar depoimento, eles dizem que havia procedimento que o DOPS, agentes da repressão, iriam para o sanatório para aplicar nas pessoas que lá estavam e que seria como se fosse um laboratório realmente de tortura, para que depois, reanimadas, essas pessoas pudessem voltar à sua rotina normal no sanatório, porém a tortura aplicadas a elas ser levadas para o doicode, enfim. Então, esse caso ele é um caso muito sério e é um caso que eu ainda vejo que existe uma ausência, né? Uma ausência estatal realmente de levar a sério algo que nós ainda não vasculhamos. Então, diante disso, é como se, com o passar do tempo, mais eu entendesse que 1964 é hoje. Nós ainda estamos na sombra de uma justiça de transição. Principalmente vou dar exemplos, né, do porquê eu estou falando isso. Doutora Thalita, só uma pergunta. Esses manicômios, eles eram particulares? Exato, eles eram manicômios particulares, pelo menos esse que eu adentro, né, na investigação com a advogada das vítimas, ele era um manicômio particular, ele foi criado, né, fundado em 1968, mais especificamente por um pedido do governamental. Mas era um negócio, então. Exato. Nossa, isso... Porque é assustador você pensar que, nesse sentido, essa relação da saúde ali, ela acaba virando um negócio. Porque você tem... Eu dei uma olhada aqui, estava dando uma olhada numa pesquisa, as internações nos hospitais, em 1976, elas aumentam, em 78 tem um aumento muito grande também, mas relacionada à questão da saúde pública e à saúde mental. Então, não sei se nessa pesquisa eles levaram em consideração também, eu acho que fazendo uma estatística, essa incidência de internação. E essas incidências de internações eram de mulheres? Ou era geral? Especificamente no Sanatório Palmares, era um sanatório para mulheres. Então, ali, as vítimas relatam que tinham, sim, as presas políticas, né, no caso, mas tinham também outras que eram submetidas à tortura, com a presença, inclusive, de militares, junto com os médicos, né, e administradores do local, e essas torturas possivelmente utilizadas depois em outros locais, como o doicode. Thalita, e como é que a gente lida juridicamente
porque a tortura, o sequestro dentro da ditadura militar, depois de uma análise, entenderam que alguns crimes, acho que o sequestro entra nesse crime, que eles são, dado como um crime que, se não teve uma resolução, por exemplo, se o Estado sequestrou, matou ou sumiu com o corpo, esse caso continua aberto, porque o Estado não resolveu, ou não devolveu ali um resultado, enfim, o que aconteceu com aquela pessoa. Com a tortura é a mesma coisa? Porque a dificuldade, por exemplo, das pessoas que sofreram na ditadura militar é comprovar e conseguir, dentro da estrutura penal, e aí você já tem, porque teve vários direitos relacionados, não é? Sobretudo por conta de Fernando Henrique em diante, né? com a Comissão dos Direitos Humanos, então mudou um pouco. Mas a tortura ela não é vista como um crime inafiançável, como um crime hediondo, ou é? Ela é um crime inafiançável, sim, e é um crime hediondo. Porém, aqui nós estamos falando de crime contra a humanidade. Então, quando nós estamos falando de qualquer crime ocorrido na ditadura militar, como é um crime contra a humanidade, ele é um crime imprescritível. E o que isso quer dizer, crime contra a humanidade? O Estatuto de Roma prevê que um Estado está cometendo crime contra a sua própria população e que esse crime é imprescritível e que o Estado tem o dever de investigar e punir quem o fez. E se o Estado não o fizer, cabe a qualquer outro país provocar esse tipo de investigação e punição, até para verificar por que o Estado não está fazendo. Em caso específico de quando a lei da anistia foi levada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Americana, teve o embate em específico do porquê alguns tipos de crime estavam sendo julgados pelo Tribunal de Justiça Militar. E, obviamente, a Corte Americana disse, olha, é impossível que um Tribunal de Justiça Militar julgue os seus próprios ou vinculados a qualquer tipo de carreira policial. Então, por aí, eu tenho debatido isso fortemente, que na questão de justiça de transição, falando que nós não completamos ela, por quê? Porque não deveria existir justiça militar em 2024. Não deveria sequer existir uma polícia militar aos moldes que nós temos hoje. Por quê? Porque é uma polícia que veio da ditadura. Anteriormente à ditadura, nós tínhamos sim uma polícia, mas que não era essa forma truncada de militarização contra a população civil. E isso tem sido debatido em cortes internacionais, por quê? Porque o Brasil tem sido levado, né, ao constrangimento de ter processos especificamente sobre esse tema por não conseguir dar conta da violência das polícias após a ditadura militar. E isso tem crescido. Nós temos visto isso em vários locais do país, principalmente aqui no estado de São Paulo. Perfeito. A gente tem, acho que o exemplo principal é o caso da Rota, não é, Thalita? Como ela age, a forma, né, o mecanismo dela, não é? É um mecanismo muito violento, muito parecido com que a maneira extremamente truculenta que ela agia durante a ditadura militar. Mas é interessante que você coloca, porque, de uma certa maneira, a lei da anistia, né, como um todo, ela já é incompatível pela própria natureza dela, não é? E aí você entrar com esse, que é fundamental, a justiça militar ainda existir no Brasil, então você acredita que ela deveria ter sido, na transição da ditadura para a redemocratização, ela deveria ter sido tirada, repensada na Constituinte? Na Constituinte, ela deveria ter sido extinta. Caramba. E as nossas formas de policiamento, né, seja policiamento investigativo ou de contenção, ostensivo, né, como da Polícia Militar, ele tem que ser regulamentado de tal maneira a não provocar novas violências de direitos humanos. O que aconteceu, como eu disse, vergonhosamente, é que as autoridades, na época da Justiça de Transição, para nós conseguirmos criar a melhor Constituição até então, a de 88, foi algo realmente triste,
porque quem estava no poder não queria sair do poder e só sairia do poder com as suas benesses. E as suas benesses, por conta disso, vinculariam, claro, que a sua própria justiça o julgasse, o que é algo extremamente absurdo. Agora, voltando um pouco, Thalita, essa história dos manicômios, eu fiquei achei interessante você levantar essa discussão, porque ele sempre foi um lugar de controle dentro de uma estrutura social, né? A gente pode pegar Foucault lá na História da Loucura, essa questão, né, de separar, tinha isso. A gente tem também, dentro desse processo que era muito comum, também desses corpos, e sobretudo corpos das mulheres, eram também, nessa lógica, a mulher que era contra a família, não contra a família, mas contra a lógica moral daquele momento, não era contra o marido, ou então porque queria, às vezes, trabalhar. Tem casos, inclusive, de mulheres que, pelo fato de ser, né, querer trabalhar, ansiar uma vontade de trabalhar, ou responder para o marido, ela poderia, na década de 50, 60, entre 40 e 60, ser, né, colocada ali no manicômio. Agora, o uso político desse tipo de crime, como é que tem sido as investigações? Porque a gente fala muito da tortura no DOPS, não é? Dentro das delegacias, mas você está falando no manicômio, basicamente, ele é uma tortura 24 horas por dia, mesmo que você não exerça a tortura física. Eu acho que só o establishment, né? Só a dignidade que é tirada. Tem um livro do Lima Barreto que ele fala o Diário de um Louco e o Diário de Hospício, né? E ele fala sobre a perda de identidade. Ele fala que é horrível, porque ali você é um número, e é por aí, então, que é o grande crime. Como é que tem sido analisar e estudar isso dentro da lógica dos direitos humanos, mas dentro da ditadura militar, porque deve ter sido horrível para essas vítimas? Bom, primeiramente, André, você é a primeira jornalista que eu falo sobre esse caso, justamente porque não há investigação. Então, você imagina que quando me chega um caso de graves violações de direitos humanos, a primeira coisa que eu tomo cuidado é conversar com essa vítima e conversar com testemunhas familiares dessa vítima para conseguir entender o que é esse horizonte de mundo que ela teve em determinado momento da vida e que, obviamente, trouxe para ela problemas psíquicos e sociais até hoje. Essa cliente específica, eu posso até falar o nome dela, é a Cleides Carmelotto, ela até escreveu um livro sobre a passagem dela pelo Sanatório Palmares, porque ela entra no Sanatório Palmares não por ser digamos, uma contraventora política. Na época, ela acho que tinha 14, 15 anos, mas porque ela vinha de uma família tradicional branca e ela começou um namoro com um rapaz negro. E aí a família, como assim você vai namorar um negro? E aí colocaram ela, levaram ela no médico, e o médico pediu, então, para que ela fosse recolhida, esse livro mesmo, para que ela fosse recolhida para esse sanatório. Só que a família não sabia que dentro desse sanatório não era simplesmente um sanatório. Eles utilizavam o sanatório para alguns tipos de, como eu disse, laboratórios de tortura. Então, laboratório de tortura desde choque até algumas questões sexuais, e aí essas pessoas eram reanimadas, e disso saía, digamos assim, um procedimento para ser utilizado em outros lugares. Então, é esse tipo de situação que precisa ainda ser ventilada, precisa, sim, ser colocado luz sobre isso. Por quê? Porque, com certeza, a maioria das pessoas que fundaram esse sanatório e que trabalharam nesse sanatório não estão nem mais vivas. Entretanto, é uma história do nosso país que precisa ser desvendada. E ali eu não tenho só uma pessoa, eu tenho 3 vítimas e tenho uma comunidade toda em volta que relata nos depoimentos especificamente a entrada de militares e os gritos em relação às torturas. Então, assim, é impossível, né,
que as vítimas não estejam falando a verdade ou que não haja indícios de verdade perante o que a comunidade em volta presenciava. Então, esse é um dos casos muito graves. E a questão de despersonalização, ela ocorre com toda pessoa que é torturada. Eu tenho uma situação que eu acompanhei, o senhor Emílio Uric, em determinado momento, e eu conversava com ele sobre um livro que ele lançou também, em relação a que a ditadura, a tortura nunca morre, né? Ela nunca desaparece. E isso é muito interessante a gente trazer, por quê? Porque a despersonalização, depois de determinada gravidade de violência, faz com que aquela pessoa ela seja transformada psiquicamente, muitas vezes fisicamente, devido a algumas sequelas. Fora os estereótipos, por exemplo, dessas moças, né, senhoras hoje que ficaram nesse sanatório, que era a peste de louca, mesmo sem ter qualquer tipo de doença, né, de patologia de saúde mental. Então, isso é muito complicado. Então, o uso do Estado para com empresas para cometer crimes, eu acho que é o pior, né? É o pior que existe. Nós temos precedentes disso no Tribunal de Nuremberg, onde várias empresas foram julgadas por auxiliarem, né, o nazismo e por auxiliarem, inclusive, na questão econômica. E nós temos no Brasil também, não chegou a ter um processo aprofundado, mas nós temos aqui a questão de várias empresas que coadularam com o regime, inclusive na questão financeira, que deveriam ter sido investigadas. Pois é, e o próprio efeito de você estar no manicômio e não ser uma pessoa que tem algum tipo de doença mental já te deixa numa situação completamente acuada, né, Thalita? Isso é muito assustador. Eu estava dando uma olhada e eles ainda usavam as meninas que estavam internadas para testar torturas para as presas políticas. E aí você vê uma anuência por parte do Estado, porque, afinal de contas, para você deixar funcionar, você precisa de uma liberação do Estado. E como é que fica esse tipo de... Porque isso pode ser visto como uma violência do Estado também? Sim, é uma violência do Estado? É uma violência estatal. Então, assim, nesse primeiro momento, quem assina comigo essa petição é a Comissão da Anistia, o doutor Ricardo, e ele traz comigo uma questão muito importante, que é nós imaginarmos que se o Estado brasileiro hoje ele não fomentar algum tipo de investigação própria para trazer luz a isso que aconteceu, cabe a nós, como defensores de direitos humanos, novamente levar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos o caso, a Corte Interamericana, para falar: Brasil, vocês ainda não solucionaram isso? A gente sabe que existem inúmeros casos que deveriam ter sido solucionados e não foram. Mas quando você leva a justiça, você leva ao governo, ao Ministério de Direitos Humanos, enfim, um caso tão grave quanto esse, e ficar, digamos assim, esperando, né, essa espera da vítima, ela chega a ser tão pior quanto a tortura. Por que eu falo isso com muita firmeza? Porque é como se estivessem desvalidando a palavra da vítima. É como se o que ela tivesse passado não fosse tão sério assim para ter uma investigação. E isso é uma nova tortura. Isso é uma violência estatal. É óbvio que eu estou dando uma olhada aqui e me lembrando dos relatos de tortura da Eleonora Minecucci e da Dilma. Lembra uma foto da Dilma que ela estava numa apresentação do relatório da Comissão Nacional da Verdade? E, Thalita, como a tortura desmonta no passado e no presente. Ao mesmo tempo, eu me lembrei de uma fala dela, não sei se você lembra,
e que ela tinha sido acusada de mentir. E aí ela fala assim que ela mentiu numa tortura e que aquilo era muito difícil, né? Muito difícil. Por outro lado, a gente tem essa coisa que é muito compatível com o regime autoritário. Primeiro, ele é carregado de moral, e o nosso regime autoritário ele era carregado de muita moral, pela perspectiva religiosa, pela perspectiva moral da época também, machista, misógina e etc. E, ao mesmo tempo, ele era extremamente violento. Então, você tem a violência, a moralidade, mas que geraram torturadores que eram sádicos. Eles eram homens sádicos. Tem um caso eu estava lendo um caso de um preso que ele foi empalado e ali a madeira pegou na próstata e por conta da força que foi, ele acabou sofrendo uma ejaculação que não era natural e que o torturador pegava o sêmen no chão misturado com sangue e passava nele. As mulheres que foram torturadas, como você falou, dessa violência sexual que era muito comum com as mulheres, de colocar bichos, insetos. Como é que esses caras... Não é? O Ustra, ele morava com a filha dele no prédio, Thalita. Ele colocava a filha dele para ir conversar com as presas. Como é que a gente lida com esse tipo né? Que humanidade é essa? Passo para você. André, suas colocações elas são sempre muito certeiras e eu trago um pouco de tudo isso para dizer que nós vivemos ainda as sombras de 1964. Em que sentido? Na formação de pensamento do nosso povo. É 8 de janeiro, delação de alguém, ministro Alexandre de Moraes poderia ser morto, poderia ser preso. Nós começamos a imaginar, e temos que relatar isso, que Hannah Arendt foi muito sagaz em Banalidade do Mal, especificamente porque existem 3 tipos de pensamento que eu consigo imaginar hoje no Brasil, que é um pensamento do conservadorismo, que é igreja, pátria, família, etc. Mas existe um conservadorismo pela indiferença. Sempre foi assim, não sou eu que vou mudar. E existe uma coisa que tem me deixado muito, muito preocupada, que é quando esse conservadorismo ele se extrapola para discursos de ódio e de negação, para a volta de um passado que não existiu, para uma perfeição que só está na mente das pessoas, ou que foi construída na mente delas, mas que não existe. E aí o conservador ele passa a ser reacionário. E hoje no Brasil nós estamos com uma dificuldade gigantesca entre interpretar tal conservador. Não, nós temos grande parte das pessoas que são reacionárias e que podem a qualquer momento sim se insurgir socialmente numa guerra civil. E isso tudo fomentado por um novo mecanismo que nós temos, que é as redes sociais e os grupos de mensageria. Então, o que nós tínhamos no passado, que era só meios de comunicação, rádio, TV, jornal, hoje nós temos qualquer pessoa falando qualquer coisa na internet. E aí os grandes mentores, digamos assim, dessa forma de comunicação, trabalham com firehosing, né, que é essa enxurrada de mentiras ou de notícias mistificadas que não são completamente reais e faz com que as pessoas que poderiam ser conservadoras até determinado momento se tornem reacionárias. E essa é uma das grandes preocupações que eu acho que nós devemos ter nesse país, principalmente por não ter tido uma justiça de transição. Porque daí nós temos o quê? Nós temos ainda um pensamento de que a ditadura militar, para algumas pessoas, foi boa, foi branda, existia ordem, que é essa coisa do passado,
E nós temos a questão de voltar para esse passado no reacionarismo, que é totalmente conflitante com outro tipo de pensamento, que é o pensamento que não é no passado, mas é no futuro. Que é, olha, no passado foi muito ruim, no presente não está legal, mas nós temos que fazer alguma coisa para que no futuro não fique assim. Então, essas construções e transformações de conservadorismo para discurso de ódio reacionário é algo que está sendo muito fácil hoje em dia. Exato, Thalita. E só te cortar, porque me chamou a atenção as clínicas que surgiram durante o governo Bolsonaro. Lembra aquelas clínicas né, para pessoas que eram viciadas, enfim, dentro de uma questão de moral religiosa e tal. Trazia esse mesmo cerne. Ela traz essa mesma lógica moral. Sim. Eu, inclusive, vou deixar depois para você o nome da doutora Ana Trigo, que é uma pesquisadora específica da Cracolândia há mais de 15 anos, e é uma pessoa com quem eu converso muito sobre isso, porque todas as clínicas terapêuticas, elas têm o seu viés ideológico, conservador, e automaticamente tem um viés também religioso. A preocupação maior, vou dar um exemplo específico que a professora Ana um dia talvez possa explorar melhor com vocês, mas assim, as mulheres transexuais, quando chegam para serem acolhidas nesses grupos terapêuticos, elas não são entendidas como mulheres, são entendidas como homem numa classificação geral. E antes, por exemplo, de receberem um banho, um alimento, uma roupa, etc., eles passam por um culto. E nesse culto já começa pregando pecados que aquela pessoa teria por ser daquele jeito. E aquela pessoa, ela fica obrigada ali porque é a opção de eu tomar banho e comer. Minhas necessidades essenciais, necessidades mais comezinhas. Entretanto, ela sai de lá despersonalizada e agredida e violada. Aí tem um grande parâmetro aqui que tem que ser seguido. Se não for essas comunidades terapêuticas, aonde é que o Estado vai lidar com essas pessoas? Não há. Então, é nesse vácuo do Estado que essas comunidades terapêuticas elas acabam tendo as suas proporções cada vez maiores Brasil afora, principalmente aqui em São Paulo. Pois é, e é muito complicado, porque o viés é o que você falou, o viés é o mesmo, e aí não tem como a gente fazer mais uma vez esse paralelo, né, dessa lógica Foucaultiana mesmo, desses espaços. Né? O que é incômodo, a gente tira da sociedade. Né? A gente deixa ali, não é, quase que à margem, né? Não é à toa que essa lógica da marginalidade. Thalita, a gente está indo para a parte final da ditadura, não, da nossa conversa, mas eu queria trazer isso. Eu queria isso. A gente está falando sobre 60 anos da ditadura militar. A gente contou aqui né? Eu levantei aqui algumas coisas, você trouxe algumas. É impossível a gente tratar de tanto crime, de tanta injustiça. Nós estamos falando de 60 anos que a gente não consegue verbalizar essa violência. A gente não consegue verbalizar a dor. A gente não consegue ter um Estado que consiga, enquanto um Estado democrático, lembrar da morte de jovens e de pessoas que foram vítimas das atrocidades da ditadura militar. As famílias continuam ali tentando justiça. Os familiares continuam tentando, não é? Que é um processo extremamente doloroso. A gente teve um retrocesso de Temer para cá que foi imenso. Mas o que é pior, naquele dia da votação do golpe contra a Dilma, que, né, maquiado como impeachment, em que o Bolsonaro fala do Ustra, e que era o terror de Dilma, e eu vi que aquele Congresso não fez nada. Eu falei, Thalita, a gente está indo para um buraco.
né? Ali eu já vi que tinha alguma coisa errada. Como é que a gente passa a limpo a democracia se a gente não consegue passar a limpo as violências, e a ditadura foi uma violência contra o Estado, que impossibilitou da gente ter uma maturidade democrática que hoje seria fundamental até para a gente não lidar com bolsonaros da vida, não é? Passo para você. Muito bem, Andréia. Cada vez que uma vítima ela é desacreditada ou que seu violador é exaltado, ela passa por uma nova violência. Quando aconteceu a fala do ex-presidente em relação à Brilhante Ustra naquela plenária, e não ter tido nenhum processo de ética, e não ter tido nenhum processo no STF criminal contra ele, isso já faz com que a gente perceba o quanto nós estamos vendidos para quem não quer se preocupar com o que passou, que são as pessoas conservadores do presente, para mim tá bom assim, o que passou, passou, não sei o que vou mudar, ou para as pessoas que acham que foi bom, e como eu disse, que são os conservadores que viram reacionários, né? Então, assim, com muita tristeza, eu falo para você, como advogado de direitos humanos, que existem mecanismos no nosso sistema de justiça brasileiro, mas esses mecanismos não são suficientes ainda para nós entendermos que determinadas violações são crimes contra a humanidade, que determinadas violações têm que ser processadas. Eu tenho, por exemplo, recentemente um caso de um desaparecimento forçado de um indígena no estado do Mato Grosso do Sul, onde eu digo que ele está desaparecido. Ele tem 20 anos e ele não fala a língua portuguesa, ele só fala guarani. E a Polícia Federal, por conta disso, não fez as buscas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acredito, tenho que acreditar na justiça, senão eu não conseguiria trabalhar, né, acordar de manhã e atender as pessoas, eu tenho visto que nós temos ainda uma sombra de 64 e que algumas coisas não são levadas a sério como deveriam. E ficar processando o Brasil fora é um constrangimento para nós e para mim, enquanto advogado de direitos humanos, porque levar algo desse tipo para fora para falar, olha, simplesmente não fizeram a investigação, chega a ser inadmissível. É tão absurdo a gente... Porque você colocou, acho que foi tudo. Não terminou. Não terminou. Não é porque... E aí a questão que eu acho que para a gente também pontuar é o seguinte: o porquê que essas vítimas devem e têm o direito de ser ressarcidas pelo Estado. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque é muito complicado e difícil as pessoas compreenderem. E isso, eu acho que, Thalita, e me corrija, foi sempre uma forma de levantar esse questionamento. Quer dizer, era uma reparação que ela era, para mim, pedagógica. E a extrema-direita conseguiu transformá-la como se fosse um privilégio. Caramba, não é um privilégio, não é? As construções de narrativa da extrema-direita, elas sempre acabam trazendo essa distorção, né? E eles acabam fazendo sempre uma questão muito específica, que é trazer argumentos tão absurdos que, se eles se contradizerem em algum momento depois, como a sua figura política é muito caricata, para eles tudo bem. Em relação à indenização para as vítimas, primeiro, porque é o Estado que as violou, independente do tempo, é um crime imprescritível. E aonde se fundamenta essa questão de indenizatória? Aonde se fundamenta isso? Em uma noção específica de dano ao projeto de vida. Porque essa pessoa tinha um projeto de vida, ou era um operário, ou era um estudante, ou era um militante, que estava tentando, com o passar do tempo, conseguir viver segundo sua ideologia num país onde ainda se crescia a questão de militarização, mas ainda não era. Então, quando a gente chega num golpe militar,
nós temos, sim, uma interrupção de projetos de vida. Essas pessoas passam a viver de acordo com o que o Estado deixou para elas, e não de acordo com o que elas quiseram. E isso é muito complicado. É muito interessante também a gente imaginar que toda vez que nós tentamos um projeto democrático real, né, uma eleição democrática real, os nossos presidentes, a maioria deles foram sempre depostos, presos ou mortos. E lembrando também que a nossa república, ela nasce de um golpe militar. Eu acho que é interessante trazer isso para falar que Dom Pedro ele foi ludibriado pelo exército, que sabendo que haveria um golpe militar, a Marinha se aproxima para proteger Dom Pedro e sua família, e ele ouve o barulho dos marinheiros chegando, e o exército alega a Dom Pedro que era a população se revoltando, e que por isso ele deveria pegar a primeira embarcação e ir embora. Então, assim, parece uma piada, mas não é. Então, assim, pensar que a nossa república começa num golpe e começa nessa situação realmente da militarização é um desafio para nós, quanto democracia em 2024, passar essa sombra de ditadura e imaginar que nós vamos conseguir promover e proteger os direitos humanos nesse país. Com certeza. E é o que eu sempre falo, Thalita, porque se a gente tivesse hoje um Brasil que não tivesse sofrido a ditadura militar, olha, no mínimo nós teríamos quatro eleições presidenciais. Olha a maturidade política que nós teríamos. É muito triste a gente pensar que um jovem, em 64, votou comigo, jovem em 89. Ele já não era um jovem. E quem perde é o Brasil inteiro, quem perdeu foi o Brasil todo. Então, a gente tem que sempre lembrar da ditadura militar, até porque, enquanto a gente não lidar com os crimes da ditadura militar, a gente não vai conseguir, efetivamente, aprender com os erros da ditadura, com os crimes da ditadura, para que isso não mais ocorra. Porque a gente já estava quase passando por um 8 de janeiro, não é? Né, Thalita? 8 de janeiro estava batendo aí na porta e não tem como a gente não colocar essa conta na ditadura militar, né? Esse acerto ali, né? Eu passo para você se despedir e, se você quiser complementar com alguma coisa, mas eu acho que fica esse toque, não é? Esse teu trabalho que é cotidiano contra a violência do Estado, eu acho que ele seria outro se a gente não tivesse passado por tanta violência por conta também do autoritarismo e da própria violência de Estado pautada pela ditadura, não é, Thalita? Sim. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar de um tema tão relevante contigo, Andréia. E hoje nós temos, sim, como eu disse, uma expectativa, e também chamo a atenção para a questão de difusão de informação pelas redes sociais e aplicativos de mensageria, porque isso é o que fomentou e coordenou o 8 de janeiro. E intervenção militar já, e planos, né, de sequestro, de morte, de prisão de ministros do STF é algo a se pensar e conseguir entender também da onde está vindo a visão, o horizonte de mundo dessas pessoas. Elas são informadas por um local, e esse local é redes sociais e aplicativos de mensageria. Então, tirar a sombra de 64 de nós é também enfrentar essa nova forma de comunicação que nós não temos domínio. Olha, é um exercício diário, né? E por isso que a gente tem que estar sempre ligado, acho que é esse ponto que é fundamental, que é a memória, né? A gente tem que sempre lembrar, porque é a única maneira da gente resistir e combater, né? Combater, enfim, o autoritarismo e o retrocesso no país. Thalita, eu que agradeço a sua presença, e é tão bom a gente poder falar de direitos humanos, mas poder trazer tanta informação. Esse programa está sendo gravado, né? Nós gravamos no dia 21 de março, e a gente está indo para o final da gravação, inclusive, Thalita, acabou de sair a homologação da decisão por parte do STJ, que comunica a Justiça Federal em Santos para que a prisão do ex-jogador Robinho seja
cumprida imediatamente. Então, no sábado, esse programa vai ser ao ar, ao sábado a gente já vai ter ali todo esse resultado desse processo. Thalita, um beijo para você e até a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau.